Olá, minha gente, bem-vindos a mais um episódio. Você está no Fala Honey Podcast e o nosso assunto de hoje é essa positividade tóxica que ficam jogando em cima da gente. Então, vamos nos aprofundar um pouquinho nesse assunto, mas antes, vamos ao nosso hábito bobo da semana. E para essa semana, o meu hábito bobo é que eu fiz a minha coloração pessoal. Então, eu fico indo nas lojas. Nesse final de semana eu saí com a minha irmã, por exemplo, e a gente estava vendo umas roupinhas e tudo, eu fico pra ela: "Ah, isso tá na minha paleta, isso não tá na minha paleta". Gente, é divertido, mas de vez em quando ela fica um pouco irritada. E de vez em quando também, eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa nossa paleta pra alguma coisa que a gente realmente goste. Não que a gente não goste das coisas da nossa paleta, mas assim, se você achou uma peça muito diferente e que pra você faz sentido mesmo não estando na sua paleta, se permita usar também, porque pode ficar legal. E também existe toda uma gama de composições e tudo mais, mas eu tenho muito esse hábito de, tipo, estar ou não na minha paleta. E particularmente eu acho bem divertido. Então, esse é o nosso hábito bobo da semana e vamos para a nossa conversa sobre essa mania das pessoas de nos jogarem essa positividade tóxica. Para começar, esse assunto eu acho que é uma questão que se enquadra muito mais para nós mulheres. Eu sinceramente vejo pouca troca de experiências, pouca troca de conversas entre homens com essa positividade tóxica. Geralmente eles se deixam reclamar, né, tipo xingar e tudo mais, e falar o que eles pensam a respeito de todos os assuntos. Isso me leva para uma discussão que eu não vou entrar agora, mas que é o fato da gente não ocupar o nosso lugar no mundo, né, tipo, a gente está sempre recolhida para que, não incomode e tudo mais. Então nós nos mantermos nessa positividade que não abarca todos os nossos sentimentos, para mim entra muito nessa questão de a gente não querer preocupar as outras pessoas e a gente acabar se diminuindo para caber nos espaços. Mas, eh, ainda assim, o que eu quero colocar hoje é, eu acho que mulheres estão muito mais dentro dessas expectativas de positividade do que os homens. E isso já, né, vem de muito tempo e vem de um lugar, assim, de nós somos as cuidadoras, então nós precisamos estar bem o tempo todo para cuidar das outras pessoas, sabe, das crianças, dos homens, dos idosos e tudo mais. Então nós precisamos estar bem. Então a gente já se coloca naturalmente não, né, gente? Toda uma construção social já nos coloca nesse lugar de mulheres que precisam estar 100% bem. E aí entram diversos outros fatores. E eu acho que o principal deles é justamente este daqui, que são as redes sociais. As redes sociais fazem com que a gente se compare o tempo inteiro, sabe? Tipo, é uma necessidade, é uma pressão pela felicidade constante, sabe? Da gente estar mostrando sempre o nosso lado, o nosso melhor lado, o nosso melhor ângulo, tudo de maravilhoso que está acontecendo nas nossas vidas. E nós, quanto consumidoras de tudo isso, acabamos ficando muito nesse lugar de comparação, de tipo: "Meu Deus, todo mundo tem uma vida linda e perfeita, tá todo mundo viajando o tempo todo mundo se casando e tendo festas e vivendo loucamente a vida", sendo que nós estamos vendo apenas um recorte, obviamente, dos quais muitas vezes é pensado, a pessoa pensa: tá, vou pegar uma foto de tal viagem aleatória que eu já fiz e vou postar hoje, né, porque eu quero mostrar aqui que tá tudo maravilhoso na minha vida". E às vezes a pessoa tá lá trabalhando, colocando na minha experiência, passada, por exemplo, vamos supor que eu estivesse trabalhando lá na máquina toda suja de óleo, eu ia lá e publicava uma foto de uma viagem incrível que eu tivesse feito, e tudo bem, porque o Instagram é meu, eu poderia publicar a foto que eu quisesse, porém, entra muito nesse recorte de não é o que eu estava vivendo ali naquele momento, entende? E as pessoas podem, e as pessoas vão ver aquilo e ficar: "Meu Deus, essa pessoa só vive coisas legais e eu não". E aí a gente entra em toda essa pira. Então eu acho que uma das questões principais é nós sairmos um pouco dessas redes sociais, desses lugares de tanta comparação, de tanta felicidade tóxica, de tipo,
achar que a vida das pessoas é perfeita e a nossa não, porque isso é mentira, isso não é real, e por mais que isso seja um assunto já discutido há muito, muito tempo, gente, isso não é um assunto novo. Felicidade tóxica não é um assunto novo, mas eu acho muito importante a gente falar, porque eu acho que a gente cai muito nisso, sabe? Principalmente nós mulheres, a gente cai muito nisso porque a gente está sempre se comparando a todo momento e principalmente nas redes sociais. Então eu acho muito importante a gente lembrar um pouquinho da nossa própria vida, sabe? Tipo, que nós estamos vivendo a nossa própria vida, parar de olhar um pouquinho para o outro. E eu acho que o ponto mais importante de tudo isso é aceitar os seus sentimentos, sabe? Tipo, é entender, acolher e aceitar o que você está sentindo, que pode não ser só felicidade, porque não dá pra gente ser feliz o tempo todo, sabe? E dá pra gente sentir mais de uma coisa ao mesmo tempo. Dá para você ser feliz e triste no mesmo instante, falo por experiência própria. E um exemplo, por exemplo, um exemplo, por exemplo, é ótimo, mas um exemplo é justamente, vamos supor, quando você consegue fazer uma viagem e você está vindo embora dessa viagem. Você com certeza vai se sentir feliz e triste. Você vai estar feliz porque você realizou um sonho e você vai estar triste às vezes porque está acabando, sabe? Mas não é uma tristeza assim insuperável, mas é um sentimento real que você tem ali, sabe? Então eu acho que a gente está precisando muito aprender a acolher os nossos sentimentos. Eu falo principalmente por mim, porque é uma dificuldade muito grande que eu tenho dessa acolhida dos meus sentimentos. Eu tenho aprendido isso na terapia já faz quase 5 anos e, nossa, já faz quase 5 anos que eu faço terapia, é bastante tempo, mas é real e, eu venho aprendendo não, minto, 4 anos, faz 4 anos que eu faço terapia, isso aí. Mas, independente do tempo que eu faça, eu venho todos esses anos aprendendo a aceitar que eu não sou só feliz e que eu não preciso ser só feliz o tempo inteiro, sabe. Eu acho engraçado até, porque parece uma coisa tão banal, assim, tipo, todo mundo deveria saber que a pessoa não é feliz o tempo todo, mas muitas vezes não é assim, sabe. Com a vida corrida e tudo que a gente tem que suportar ao longo dos dias, a gente acaba normalizando o fato de ser forte e nesse lugar que nos colocam como sendo forte e todas as frases de: "Ah, vai ficar tudo bem, você vai superar", e tudo mais, por mais que sejam reais e por mais que sejam com boas intenções, acaba não nos permitindo sentir os sentimentos mais pesados, mais ruins que nós estamos sentindo ali naquele momento. E não tem escapatória, gente, nós vamos sentir. Vai chegar para todo mundo uma hora que a pessoa vai passar por um luto, que a pessoa vai passar por uma tristeza, que a pessoa vai passar por uma infelicidade, uma raiva, um momento de nervoso ali. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, porque pelo menos na minha infância, não fui ensinada a aprender a lidar com nenhum dos meus sentimentos. Era tudo tipo: "Vamos pra frente, esquece o que você está sentindo e continua". Eu entendo que eu fui criada assim, porque meus pais foram criados assim e era a forma mais fácil, talvez, de me manter ali no eixo ali, de não, né, a pessoa não eh, desistir de tudo ao longo do caminho. Mas hoje em dia eu entendo que existe uma gama infinita de outros sentimentos e que tá tudo bem a gente senti-los e que tá tudo bem a gente não se sentir bem ao longo da vida em vários momentos e que existem outras formas de lidar com isso, não só se afundando completamente ou parando de pensar nisso completamente, sabe. Você consegue lidar com isso à medida que você entende, aprende um pouco mais de como fazer isso. Então, essa felicidade tóxica acaba tirando completamente a nossa vontade de viver praticamente, porque a gente fica: "Cara, eu nunca vou fazer o que fulana tá fazendo, eu nunca vou ter essa rotina maravilhosa de acordar, ir para o pilates e depois estudar não sei o que lá, e aí voltar para casa, ter um almoço pronto e à tarde ir pra academia", e sabe? Talvez essa nem seja a rotina que você realmente gostaria de ter, mas você tá vendo tanto isso nas suas redes sociais como sendo
a meta de vida das pessoas como sendo a coisa mais incrível e que traz a maior felicidade do mundo, que você está internalizando isso e pensando que você precisa ter essa rotina. Só que você não precisa, porque às vezes você nem gosta de fazer essas coisas. Vocês já pararam para analisar qual a rotina perfeita para vocês? O que vocês realmente gostariam de fazer no dia de vocês, levando em consideração que somos pessoas que precisamos trabalhar, que somos pessoas que temos obrigações com a nossa casa, com as coisas que nós estamos vivendo, às vezes com o estudo, às vezes com filhos, família, outro tipo de coisa. Então, a gente não pode simplesmente idealizar uma vida, uma rotina, ignorando tudo que já tem na nossa vida, sabe. Eu acho que é muito isso, a gente hoje em dia fica olhando para essas rotinas na internet de meninas que têm, sei lá, 19, 20 e poucos anos, e elas não têm nenhuma obrigação com nenhuma outra pessoa, então elas podem fazer a rotina que elas quiserem, porque só depende delas e é para elas e tudo mais, e elas ainda não têm eh, obrigações com outras coisas, com outras pessoas, sabe. E nós, principalmente nós mulheres de 30 a mais, nós temos obrigações com outras coisas, com outras pessoas, então a gente precisa pensar na nossa rotina como nossa, sabe, dentro das nossas possibilidades, dentro do que nós realmente gostaríamos de fazer. Então, uma coisa que eu penso é que um exercício físico, obviamente, é uma coisa muito importante. Então, se você conseguir colocar 30 minutinhos de exercício físico dentro da sua rotina, vai te ajudar com certeza a ter uma vida, melhor, né, uma saúde melhor e tudo mais. Porém, você precisa entender qual o tipo de exercício que funciona para você, não é tipo sair correndo igual tá todo mundo correndo, porque tá na moda correr, entende? Tudo bem se for a corrida, não é uma coisa assim contra a corrida de forma alguma, é só uma questão de não ir simplesmente pela moda, mas pelo que você realmente, pode e gostaria de fazer, entende? Então, muitas vezes a pessoa tinha muita vontade de, sei lá, fazer uma aula de dança, e aí você está pagando o pilates, porque todo mundo está fazendo pilates, sendo que você podia estar se exercitando e se divertindo mais numa aula de dança, entendem? Então é muita questão de você tentar se enquadrar na rotina do outro, sendo que você precisa entender qual é a sua própria rotina, qual momento você tem livre para você ali dentro da sua rotina e qual momento você precisa encaixar as suas responsabilidades. E não adianta ficar idealizando rotinas alheias, porque não vai se encaixar no que você precisa fazer ao longo do seu dia, entendem? Então é muito fácil eu vir aqui e falar para vocês: "Ai, gente, eu vou malhar todos os dias, 2 horas da tarde, vem comigo todo dia, que não sei o quê", sendo que você trabalha num serviço de horário fixo que não tem como de jeito nenhum você ir malhar 2 horas da tarde. E aí você vai ficar idealizando aquilo e se martirizando porque você não consegue malhar às 2 horas da tarde? Entendem? Claro que isso tudo está envolto em várias camadas de privilégio, mas a gente está precisando olhar um pouquinho para as nossas possibilidades. Se nós não estamos nessas camadas de privilégio, o que a gente consegue fazer com a nossa própria rotina, com a nossa própria vida, quais sonhos a gente consegue realizar. E um ponto muito importante é quanto tempo a gente vai precisar levar para realizar esses sonhos, porque as pessoas na internet estão realizando sonhos a todo momento. Muitas vezes, principalmente em casos de pessoas influentes, estão realizando sonhos com muito suporte ali de várias marcas e tudo mais. Então acontece de uma hora para outra. E muitas vezes nem é de uma hora para outra. Parece pra gente porque nós estamos só naquele recorte da internet, mas às vezes a pessoa batalhou por aquilo por anos, sabe? Por meses, já está estudando como fazer aquilo e tudo mais. Então, nós precisamos parar de usar o tempo da internet para contar a nossa vida, porque o tempo da internet é assim, ó, não sei nem falar milésimos de segundos, talvez, sabe, mais rápido do que isso. E na vida não, na vida as coisas levam tempo. Então a gente precisa entender novamente isso, porque parece que a gente esqueceu, e pensar: "Cara, eu tenho um sonho de ir para Paris, e como eu faço para conseguir esse sonho? Quanto tempo eu preciso juntar dinheiro? Quanto tempo eu preciso, sei lá, se você quiser ir falando francês, quanto tempo eu preciso estudar
para chegar num nível legal de francês, para ir falando francês. Eh, Entendem, as coisas levam tempo e a gente tem que parar de achar que as coisas vão acontecer magicamente de uma hora para outra, porque elas não vão. Isso só acontece na internet, porque na internet a gente edita tudo, então, eh, um dia de 24 horas vira 1 minuto, porque foi tudo editado e a pessoa põe as partes que ela quiser, entendem? Então, a gente precisa desassociar essa questão do tempo, para a gente parar de entrar nessa questão tóxica de achar que tudo é mágico e tudo vai acontecer de uma hora para outra e tudo será um milagre, tudo será lindo e a gente será feliz para sempre, porque isso não é real. E esse feliz para sempre até me faz pensar que a gente cresceu, né, muito com essa ideia do felizes para sempre, de histórias, de princesas e tudo mais, e que, por mais que a gente tenha crescido com isso, e aí entra uma coisa muito interessante até, na minha opinião, que é o fato de mesmo que nós tenhamos crescido com isso, a gente precisa criar a capacidade de olhar para a vida real. Eu acho que você só colocar a culpa em desenhos animados ou no filmes e seja lá o que você assiste, é como que eu posso dizer? É real, mas não é real. Tipo, claro que tudo que você assiste, tudo que você consome, você vai internalizar um pouco daquilo, sabe. Então sim, nós crescemos com esses filmes de Felizes para Sempre, e muitos de nós internalizamos isso, de que no momento que nós encontrássemos um par, nós seríamos felizes para sempre e não haveria mais nada de ruim, nem brigas e nem momentos tristes e tudo mais. Só que se a gente olhar para a vida real ao nosso redor, mesmo enquanto a gente crescia, que a gente olhasse para os nossos pais, para os nossos avós, por mais que eles tivessem ótimos relacionamentos, às vezes existiam conflitos, sabe. Podia nem chegar a ser uma briga, mas conflitos mesmo, de uma pessoa querer uma coisa e a outra querer outra. Então é uma questão da gente estar talvez da gente criar as nossas crianças neste momento, eh, olhando para a vida real, sabe. Tipo, deixar com que as pessoas consigam assistir os filmes e as séries e tudo mais, porque não tem como a gente fugir disso, a internet e as redes sociais, tudo. Só que ensinar também e a gente praticar isso de olhar para a vida real, de parar um momento e tipo: "Tá, eu cresci com esse felizes para sempre, mas será que é assim mesmo?". Questionar, sabe. Questionar é uma coisa que eu acho que a gente tem parado de fazer, a gente só tá aceitando as coisas e a gente não questiona mais. Então, a gente precisa criar meninas, crianças para a vida que sejam mais questionadoras, que olhem para o que elas estão vendo numa tela e se perguntem: "Será que é assim mesmo? Será que é só assim mesmo? Ou existem outras possibilidades? Existe é diferente na vida das pessoas reais", sabe? E de levar as pessoas para o mundo e deixar que elas observem as pessoas nesse mundo, não só através da tela, sabe. E que elas convivam com outras pessoas, obviamente, dentro dos espaços que elas possam conviver, e entendam que sim, que vai existir conflitos, que as pessoas são muito diferentes, que umas vão gostar de umas coisas e outras vão gostar de outras, por mais que por conta da internet a gente esteja ficando todo mundo com o que parece gostos muito parecidos, mas, mais uma vez, isso pode ser só um recorte da internet. Se você olhar para o seu vizinho, você vai ver que a vida dele é completamente diferente da sua. Mas na internet parece que está todo mundo lendo os mesmos livros, vendo os mesmos filmes, indo aos mesmos lugares. Então, eh, a gente precisa tirar o nosso olhar, a nossa mente, principalmente, um pouquinho de dentro da tela. Por mais que a gente precise, igual às vezes você trabalha com isso, você precisa ficar muito tempo na internet, tenha um pouco mais de senso crítico, sabe, tipo, tenta olhar para aquilo e pensar: "Cara, isso se aplica na minha vida? Eu sou realmente assim?", sabe, porque isso vai fazendo você sair um pouco, assim, como se você estivesse na Matrix, por exemplo, e você fosse acordando, assim, devagar e claro, não vai ser uma coisa igual no filme, tá, gente, pelo amor de Deus, é só um pequeno exemplo para que você veja que você pode olhar um pouco de fora para isso tudo, sabe, que
Às vezes a gente está muito focada ali em alguma coisa, em alguma situação, e se você se distanciar um pouquinho, se você se perguntar, já vai mudar tudo. Vai mudar muito o que você está sentindo, o que você está percebendo daquela situação. Isso pode te ajudar, principalmente nessa questão da positividade tóxica. Você se perguntar: "Cara, tá todo mundo aqui me falando para eu ficar bem, que vai ficar tudo bem, mas eu estou bem? Eu estou me sentindo bem?". E aí você vai se percebendo, sabe, você vai: "Não, eu não estou me sentindo bem, vou me permitir sentir isso hoje". Vou chorar se for preciso, vou conversar com alguém se for preciso, com alguém de confiança que vai escutar e não vai ficar só me falando: "Ai, calma, vai ficar tudo bem", porque não é isso que a pessoa quer escutar. E então, aí também entra toda uma questão de você escolher bem as suas amizades e as pessoas com as quais você se relaciona, justamente para que você tenha essa abertura de sentir o que você está sentindo, sem que a pessoa necessite de que você fique feliz imediatamente, sabe? Porque ela vai se sentir incomodada com o seu incômodo, com a sua tristeza, e ela vai querer de qualquer forma que você volte ao normal, sabe, que você volte a ficar feliz o tanto quanto ela está tentando fingir que está feliz. Então, cara, é muito profundo e muito complexo esse assunto, porque não envolve apenas a gente, envolve as pessoas ao nosso redor, como eu estou falando aqui para vocês, então é muito importante que a gente procure se relacionar com pessoas que também estão procurando evitar esse tipo de positividade tóxica, para que juntos a gente consiga ter relações com as quais a gente possa realmente se abrir, conversar e falar: "Cara, hoje eu não estou me sentindo bem, hoje eu passei por tal coisa e tudo mais, e, fiquei triste e tudo mais, e tô tentando acolher esse sentimento e tal". E a outra pessoa consiga te ouvir e te acolher também, de uma forma que não vai te obrigar a superar aquilo imediatamente, você consiga sentir o que você precisa sentir e aos poucos ir voltando para um estado normal de nem feliz demais, nem triste demais, mas que você vai voltando naturalmente com as atividades do dia a dia, porque uma coisa que não está conectada, por mais que a gente possa achar que está, é o fato de a gente se acolher e a gente parar completamente a nossa vida. Não é isso, sabe. Nós somos pessoas adultas, responsáveis, então a gente precisa fazer o que precisa ser feito ao longo do dia, mas, isso não te obriga a fazer todas essas coisas fingindo uma positividade, fingindo que está tudo bem, entende. Você pode ser profissional e, no seu particular, sentir o que você precisa sentir. Então, a gente precisa muito diferenciar um pouco as coisas, dar nome para as coisas e não cair nessa de só seguir, sabe? Tipo, viu as coisas na internet, internalizou aquilo e vai querer colocar aquilo na sua vida sem se perguntar se aquilo realmente faz sentido para você, se você realmente se sente bem fazendo aquilo ou se é só mais uma pressão social, mais uma coisa que você obrigatoriamente precisa fazer, entende? Então, é, são muitas camadas esse assunto, mas eu queria muito conversar um pouco disso com vocês, porque cada vez mais que eu converso com as minhas amigas e eu fico muito na internet, então eu vejo muito todo mundo fazendo coisas incríveis o tempo todo, e eu tento trazer isso pra mim, de tipo: "Cara, não é assim, isso não acontece o tempo todo, as pessoas estão, num recorte de vida ali, em um momento específico, e no momento que você passar o story para o lado, vai ser outra pessoa realizando outra coisa no recorte de vida dela". Então, às vezes, a gente acha que, tá todo mundo realizando aquilo porque S são um grupo de pessoas que realmente estão realizando aquilo ou que estão colocando ali na internet que estão realizando aquilo naquele mesmo momento. A gente assiste várias coisas seguidas e acha que tudo está acontecendo, sabe, junto e todo mundo está vivendo as mesmas coisas, mas não é assim que funciona, tá bom? Então eu queria muito conversar isso com vocês. Eu queria só falar mais uma coisa, que é o fato da gente tentar consumir conteúdos mais reais na nossa vida, no nosso dia a dia, procurar criadores de conteúdo, se a gente gosta muito de ficar na internet, que
mostrem que nem sempre, que nem no todo momento a pessoa tá realmente muito feliz e realizando alguma coisa, sabe? Que a pessoa possa mostrar ali no conteúdo dela que tem dias de frustração, tem dias que a pessoa não consegue fazer o que precisa ser feito, tem dias. Não é para ver também só a tristeza das outras pessoas, não é para ver as outras pessoas falhando ou, sabe, se sentindo mal e tudo mais, mas é para a gente entender que a vida real não funciona do jeito que a gente está imaginando por tudo de incrível e maravilhoso que aparece na nossa timeline. Então, se vocês puderem, procurem pessoas que postem a vida real, não de uma forma também que elas fiquem só se lamentando, tá? Porque é uma questão de extremos, gente. A gente tem que tentar não ir para nenhum extremo, sabe? Nem extremo demais da felicidade, nem o extremo demais da tristeza. Então é ir para uma pessoa que ela realmente seja real ali. É da gente tentar ir para um lado onde a pessoa consiga mostrar o dia a dia dela, não de uma forma recortada, claro que sempre vai ser um recorte, mas não de uma forma recortada para sempre parecer que a pessoa é incrível e maravilhosa, entendem? Eh, Busquem pessoas que tenham vidas que se assemelham à de vocês também. Claro, você pode seguir aquela pessoa super famosa que não tem nada a ver com a sua vida, porque às vezes é muito gostoso ver o que essas pessoas estão fazendo, onde elas estão viajando e os entretenimentos e fofocas do dia a dia. Isso também é muito bom de assistir, mas tenta também buscar pessoas que se alinham com as coisas que vocês acreditam, com o tipo de rotina que vocês veem que poderia realmente se encaixar na vida de vocês, sabe? Pessoas que motivam vocês, mas não que cobram o tempo todo que você esteja feliz e bem e produzindo 1.000.000% toda hora, sabe. Eh, Além dessa felicidade tóxica, ainda tem essa produtividade tóxica, da gente ficar se cobrando o tempo todo, da gente estar performando e fazendo alguma coisa, e isso é muito comum na internet, e cada vez mais a gente, coloca um peso de trabalho nos nossos hobbies, no nosso momento de descanso, a gente precisa estar sempre performando para mostrar tudo isso na internet. Então vamos tentar buscar pessoas que mostram, eh, que digam mesmo, tipo, eu sigo muito a Lela Brandão, não sei se vocês conhecem, ela tem o podcast do Gostosas Também Choram, e ela tem uma marca de roupa, e ela tem 1000 atividades, eu acho ela muito legal por isso, mas ela é uma pessoa que fala claramente dos inegociáveis dela, dos tempos que ela precisa para ela. Durante os sábados, ela não fica em rede social e ela fala isso, sabe, ela incentiva os seguidores dela também a saírem um pouco das redes sociais. Então, é buscar pessoas que tenham um pouco de consciência, sabe, um pouco de consciência de que nem todo dia a pessoa vai estar bem, de que nem todo dia, a pessoa vai estar produtiva e de que a pessoa precisa descansar e não um descanso performático mostrando: "Ai, eu estou aqui descansando, pintando e construindo uma casa", e não, sabe, é descansar sem que você precise mostrar o seu descanso, tipo, descansar mesmo, sabe. Você foi descansar, então se desliga da produtividade, sabe, se desliga da do que você pudesse desligar, entende. Eu acho muito interessante que a pessoa tenha um trabalho de horário fixo, justamente porque, na minha cabeça, num trabalho de horário fixo, a pessoa trabalhou a hora que ela precisa e quando ela saiu dali, é o tempo dela, entende? Ela não precisa mais performar, ela já tá ganhando o dinheiro dela, ela já tá no serviço dela, então quando ela sair dali, é um tempo dela, pra ela fazer o que ela quiser, pra ela descansar com, presença, sabe? Então, é isso, gente. Basicamente, era o que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, que vocês tenham entendido a linha de raciocínio e que vocês consigam tirar alguma coisa disso e se permitirem sentir os sentimentos de vocês, por favor. E se permitirem procurar coisas para a vida de vocês que façam sentido na vida de vocês e não só no que é mostrado na internet, não só na quantidade de coisas que aparece para a gente comprar na internet sem a gente precisar de verdade. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e agora vamos para o Indica aí, querida. A minha indicação hoje vai ser um livro
que eu acho que se enquadra nesses livros de autoajuda, mas por favor, tire um pouquinho do seu preconceito nesse momento e dê uma pesquisada se você achar interessante, porque esse livro, na minha opinião, vale muito a pena. Ele fica na minha mesa porque eu acho ele muito, muito bom. Eu releio ele sempre. Ele se chama Essencialismo e ele vai nos trazer esse senso de o que é realmente essencial para a nossa vida e os nãos que a gente precisa dizer para focar nas coisas que a gente realmente quer fazer. E então eu achei esse livro muito bom. Ele dá um norte pra gente quando a gente tá cheio de coisa e, sabe, a gente quer abraçar o mundo e fazer tudo, e tudo no nosso serviço sobra pra gente, porque a gente tá sempre disponível pra todo mundo e pra tudo e tudo mais, e aí a nossa vida vira aquele caos. Então esse livro te ajuda a lembrar o que é essencial para você, o que você realmente gostaria de fazer e focar, que às vezes está perdido no meio de um mar de outras obrigações que não tem nada a ver com você, que nem eram para ser suas. Então, eu gosto muito desse livro e eu queria deixar ele de indicação para vocês, tá bom? E o nosso desafio da semana vai ser procurar uma pessoa na internet que tenha um pouco de consciência, que não traga pra gente só essa produtividade tóxica, que traga um pouco de consciência, traga um pouco de verdade e de vidas reais para as nossas redes sociais, tá bom? Então, esse é o nosso desafio. Eu espero que vocês estejam fazendo os desafios do final do episódio. Me contem aí se vocês estiverem. Não esqueçam de comentar aí comigo o que vocês acham sobre toda essa positividade tóxica, sobre tudo isso que a gente conversou. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Eu espero vocês lá, tá bom? É isso, um beijo e até semana que vem.